Olá, este é o Dr. Todd Grant. A pergunta de hoje é: o que é afeto pseudobulbar como foi apresentado no filme Coringa de 2019? Outra pergunta seria: essa foi uma representação realista deste transtorno? Então este é um bom momento para emitir um alerta de spoiler para o Coringa, novamente lançado em 2019. Então, vemos aqui no filme Coringa, no personagem central, Arthur Fleck, parece sofrer de uma condição ou transtorno que o faz rir incontrolavelmente. Embora nunca vejamos isso explicitamente, parece bastante claro que no filme eles estão realmente falando sobre afeto pseudobulbar. Vou me referir a isso como PBA. Então, pelo resto deste vídeo, vou assumir que Arthur Fleck, esse personagem, tem PBA. Agora, a PBA não é um transtorno mental, é na verdade um transtorno físico e está associada, e às vezes é secundária, a outros transtornos físicos como lesão cerebral traumática, acidente vascular cerebral, tumor cerebral, esclerose múltipla e doença de Alzheimer. É caracterizada por riso ou choro incontrolável. O que torna a PBA um pouco confusa é que existem vários termos que mais ou menos se referem ao mesmo conjunto de sintomas. Então, além da PBA, vemos labilidade emocional, desregulação emocional, riso patológico e choro patológico, transtorno de expressão emocional involuntária, incontinência emocional e emocionalismo. Alguns desses termos existem no campo da saúde mental, onde possuem significados diferentes do contexto usual. A labilidade emocional ou a desregulação emocional são sintomas vistos em alguns distúrbios mentais. O transtorno de personalidade borderline tem como critério a instabilidade afetiva, que é o mesmo que desregulação emocional. A PBA é frequentemente confundida com o transtorno depressivo maior, especificamente devido ao componente de choro incontrolável. Isso é considerado uma grande dificuldade com a PBA, o que torna seu diagnóstico mais desafiador. Devido a essa confusão com sintomas de saúde mental, às vezes indivíduos com PBA realmente procuram tratamento de um conselheiro de saúde mental para sintomas de PBA porque acreditam que têm um transtorno mental. Agora, novamente, a PBA é um transtorno físico que precisa ser tratado por um médico. Portanto, é crucial que os conselheiros de saúde mental reconheçam os sintomas da PBA para encaminhar os indivíduos a um médico quando necessário, como fiz na minha carreira, pois sou conselheiro de saúde mental, não médico. Se eu notar sintomas semelhantes a riso patológico ou PBA, encaminharei a pessoa a um médico. Conselheiros de saúde mental podem tratar transtornos mentais que uma pessoa com PBA possa ter, não sendo incomum que um indivíduo com PBA tenha transtornos mentais comórbidos, incluindo depressão. Uma pessoa pode ter PBA e depressão simultaneamente, apesar de serem transtornos distintos. Agora, no filme, vemos que uma lesão na cabeça é referenciada na infância de Arthur, que é a causa presumida de seu PBA. Evidentemente, isso não é definitivo. Eles não mencionam que a lesão cerebral causou o PBA, mas acredito que essa é a direção que o filme está seguindo. Além disso, Arthur parece deprimido, podendo ter tanto PBA quanto transtorno depressivo maior. Não está claro se sua depressão é episódica, como seria esperado no transtorno depressivo maior, pois não temos informações suficientes no filme para determinar isso. Agora, como mencionei antes, a PBA é caracterizada por riso ou choro incontrolável, e esse comportamento pode ser desproporcional ou inadequado para a situação social. Isso traz uma dinâmica interessante que se relaciona com o filme de certa forma. O riso ou choro incontrolável pode não ser incompatível com uma situação social. Tudo depende de qual é o contexto social. Então, essencialmente, ao Arthur Fleck se tornar o Coringa, ele mudou o contexto social para que o riso agora combine com sua identidade. Ele removeu a incongruência entre os sintomas deste transtorno e as expectativas da sociedade. Agora, com a PBA, as emoções experimentadas no momento em que alguém está rindo ou chorando não necessariamente correspondem ao riso ou ao choro. Frequentemente, episódios de riso ou choro não têm conexão com a situação atual. Às vezes, porém, existe um nível de congruência. Por exemplo, uma situação levemente divertida pode levar a uma quantidade desproporcional de riso, ou uma situação um pouco triste pode levar a um choro significativo. Porém, às vezes vemos o contrário. Por exemplo, uma situação triste pode levar a um riso incontrolável.
Agora, no filme, vemos que Arthur é realmente mais afetado pelo riso, mas tecnicamente falando, chorar parece ser uma manifestação mais comum da PBA. Agora vemos no filme que a PBA parece ter um impacto profundo na vida de Arthur, contribuindo para ele se tornar o Coringa. Além do constrangimento e do efeito em sua qualidade de vida em geral, há um momento específico em que o transtorno tem consequências severas para ele, especificamente os assassinatos no metrô. Talvez um exemplo de tristeza levando à risada, como eu falei antes, aquela reação oposta. Mas aqui vemos que 3 homens estavam assediando uma mulher no metrô, e Arthur estava sentado por perto, e ele começou a ter uma risada incontrolável, e claro, os homens se aproximam e começam a ser agressivos com ele, extremamente agressivos, na verdade, o agredindo. E Arthur se defende matando 2, mas então ele persegue o terceiro e atira nele pelas costas. Então, temos uma situação de autodefesa para os 2 primeiros e uma situação de assassinato para o último. Então, essa cena importante do filme foi realista? Alguém com PBA realmente poderia se encontrar nesta situação? Na minha experiência, isso seria muito improvável. Normalmente, a resposta de um estranho para uma pessoa que tem riso ou choro incontrolável é se surpreender, se preocupar ou evitar a pessoa. Agora, evitar alguém não é gentil, mas está longe de ser uma confrontação física. Agora, poderia o cenário ter acontecido? Sim, é uma possibilidade. E uma resposta agressiva de outros seria preocupante, particularmente se uma pessoa com PBA estivesse viajando sozinha, como foi o caso que vimos com Arthur. Agora, em termos de tratamento, isso é bastante interessante no caso do Arthur. No filme, descobrimos que Arthur não pode mais receber cuidados psiquiátricos nem medicamentos devido a problemas de financiamento, então ele ficou sem seus remédios. O principal tratamento para PBA inclui medicamentos psicotrópicos como antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos de recaptação de serotonina, também chamados de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, bem como algumas outras classes de medicamentos. Então, a condição de Arthur, PBA, pode ter respondido ao tratamento se ele tivesse recebido o tratamento adequado, ou pode ter piorado depois que ele não pôde mais receber tratamento, o que pode explicar sua aceleração em direção ao comportamento antissocial. Na vida real, a PBA não tratada não está conectada à violência de nenhuma maneira. Embora possa ser perigoso para quem a possui, é fundamental tratar a PBA. Outra coisa a considerar, o filme Coringa se passa em 1981. O tratamento para PBA avançou um pouco desde então. O diagnóstico incorreto ou tratamento ineficaz do PBA teria sido mais provável em 1981 em comparação com agora. Então, o PBA tem consequências para a saúde mental? Distúrbios físicos podem levar a desafios de saúde mental. Bem, eu tive experiência com pessoas que tinham PBA e transtornos mentais comórbidos. Novamente, eu só trato os sintomas de saúde mental. O constrangimento parece ser a principal consequência direta dos sintomas do PBA. A comorbidade com depressão e ansiedade é comum, mas geralmente não se pensa que essa comorbidade é causada diretamente pelo PBA. Os episódios geralmente duram de alguns segundos a alguns minutos e podem ser imprevisíveis. Certos conselheiros se incomodam com o riso. Os conselheiros estão habituados a atender clientes que choram. Chorar é algo comum na terapia de saúde mental, mas eles não estão acostumados com risos excessivos. Portanto, é importante que os conselheiros continuem atendendo durante esses momentos de riso e choro incontroláveis, prestando atenção, sem interpretar demais. Novamente, muitas vezes não está conectado ao humor ou à situação que está acontecendo no momento. Após um episódio, alguns clientes querem falar sobre isso, outros não. Uma analogia que eu ouvi em referência ao riso patológico na PBA esses episódios seria algo como espirrar. Se você está trabalhando com um cliente e ele começa a espirrar muito, isso é distrativo, mas não revela nada sobre o humor dele. Agora, a última coisa que mencionarei sobre o riso patológico, ou PBA, é que quando este termo é pesquisado na internet e alguém traz como artigos da internet, não artigos científicos revisados por pares, mas apenas os artigos básicos da internet Frequentemente, no primeiro parágrafo, ao tentar explicar o riso patológico, ou PBA, os escritores utilizam o termo risos sem motivo. Então eles podem dizer algo como PBA não é motivo para risos. Entendo o trocadilho, mas nunca fez muito sentido para mim. Qual transtorno é motivo para risos, certo?
O leitor esperava que o transtorno fosse humorístico e precisava de correção do escritor? O escritor tem que fornecer essa palavra de cautela ao leitor. Novamente, isso não faz muito sentido. Às vezes, escritores precisam passar as obviedades espirituosas. Mas isso é apenas a minha opinião. Eu sei que sempre que falar sobre distúrbios como afeto pseudobulbar, haverá muitas opiniões. Por favor, adicione suas opiniões e pensamentos nos comentários. Eles sempre geram um diálogo interessante. Espero que você tenha achado essa descrição da PBA interessante. Obrigado por assistir.